programa de hoje vai falar de um assunto que apaixona enófilos do mundo inteiro: a idade dos vinhedos e sua influência na personalidade dos vinhos. Viemos até Santana do Livramento, na fronteira do Brasil com o Uruguai, para mostrar como é produzido um vinho Taná de videiras com mais de 35 anos. O modelo que foi trazido da Califórnia para cá, então eram vinhedos mais baixos, que se usava a cruzeta. São plantas aqui muito antigas, né? São bem velhas. A videira chega no extremo dela, que a maturação seja plena, completa, que depois vai acabar tendo eu diria lá no futuro, um vinho de qualidade mesmo. O programa E Por Falar em Vinhos está começando. Na Europa, principalmente em regiões com longa tradição vitivinícola, como o Douro, no norte de Portugal, não é difícil encontrarmos vinhas com 30, 40 e até 60 anos de vida ainda em produção. A videira é uma planta longeva, pode viver um século ou mais. Os vinhos elaborados com uvas de plantas antigas são considerados muito especiais, mais concentrados, com maior riqueza de aromas e sabores, mais complexos. Mas essa é uma realidade do velho mundo. Bem diferente é a realidade do novo mundo. As vinhas brasileiras, por exemplo, são predominantemente jovens. Vinhedos de castas viníferas europeias, conduzidas pelo sistema de espaldeira, geralmente têm pouca idade. Foram plantadas ou replantadas há 10 ou 20 anos, em substituição aos antigos parreirais fechados, chamados de latada, implantados pelos imigrantes italianos que colonizaram a Serra Gaúcha a partir da segunda metade do século XIX. Aqui na região da Campanha, no oeste do Rio Grande do Sul, fronteira do Brasil com o Uruguai, encontramos os mais antigos vinhedos do Brasil, cultivados com uvas viníferas em sistema de espaldeira. Este pequeno lote de Taná, com mais de 35 anos de vida, é parte de um vinhedo de 600 hectares da vinícola Almaden, que hoje pertence ao Miolo Wine Group. O vinhedo, cercado por modernos aerogeradores de energia elétrica, criações de gado e pela bela paisagem do Pampa Gaúcho, foi implantado pela multinacional National Distillers na década de 1970, a partir de estudos feitos pela Universidade da Califórnia em Davis e por órgãos de pesquisa do estado do Rio Grande do Sul. A Almaden aqui se introduziu aqui em Santana do Livramento em 1975, né? 75? 75, faz 37, 36 anos. Ele iniciou em Bagé o projeto, né, onde foram feitos os primeiros testes com algumas variedades e tudo mais. Sim. E antes disso foi feito todo um levantamento, um zoneamento que se chama, né, edafoclimático, ou seja, solo clima e solo. E clima. E aí se escolheu essa região da Campanha nesse zoneamento que foi feito. A região da Campanha como uma das melhores do Brasil aí em termos de solo e clima, né? Ou seja, um solo arenoso, com baixa matéria orgânica, bastante profundo, uma drenagem muito boa, a gente tem vento aqui que seca as parreiras, uma baixa umidade do ar. Sim. Então tudo isso são verões secos, boa insolação, uma baixa precipitação. Tudo isso são algumas características que para a uva vinífera é espetacular, né? Para a produção de vinhos. Sim. Era uma empresa americana, né? Sim, uma empresa americana, National Distillers era o nome na época, que foi até a década de 90 sob o domínio dessa empresa. Então no início eles se instalaram em torno nos primeiros anos de 100 a 200 hectares, que começou daquela área para cá. E aí, muito desses vinhedos ainda existem hoje, né? São vinhedos já com mais de 35 anos. Sim, mais de 35 anos. E continuam em produção. Isso, hoje a gente tem aí entre 30 e 35 anos quase 200 hectares desses vinhedos, né? Que ainda estão perfeitamente produzindo. A gente já fez alguns trabalhos de estudos com a Universidade de Santa Maria, vendo profundidade de raízes e tudo mais.
chegamos a ver um raio de raízes de 5 metros e mais 2 metros de profundidade de raízes. Então são plantas assim que a gente quase não tem o que fazer com elas, porque elas estão extremamente adaptadas e equilibradas aqui para a região. Sim. E essa é a grande vantagem desses vinhedos, né? O equilíbrio. Aí a National Distillers foi comprada pela Seagram. Pela né? Seagram, Em empresa que canadense. época? Foi na época de 90, 91. Sim. E ficou sob o domínio da Seagram até 2002, que foi a Pernod Ricard, empresa francesa. Aí já era um grupo francês. Isso, grupo francês que adquiriu aqui. Então, cada uma dessas empresas tinha alguma característica diferente de trabalho. E aí, em 2009, a gente passou sob o domínio da Miolo, né? Sim. Que mais uma vez a gente teve algumas alterações, principalmente em qualidade dos produtos que a gente está produzindo. Né? E uma série de tecnologias que a gente introduziu também aqui na região. Vocês têm parte mecanizada aqui? Sim, a gente tem hoje até a colheita mecânica, a gente já está fazendo. É a primeira do Brasil, que a gente introduziu em 2009, safra 2010. Sim. Então foi a primeira colheita mecânica, já vai ser nossa terceira safra mecanizada. E uma série de outras atividades, desfolha, desponte, tudo isso para beneficiar a uva, a qualidade da uva que a gente produz. Então a gente conseguiu com isso fazer, cumprir diversas etapas que a gente antes manualmente não conseguia cumprir com o nosso pessoal. E claro, e junto dessa tecnificação tem toda a qualificação do nosso pessoal. Tem muitos funcionários do vinhedo que estão desde 1976, já tem 35 anos de casa, conhecem todo o histórico, nossos supervisores também. Então a gente, agregado a toda essa tecnologia, a gente tem toda uma qualificação de pessoal, todas as normas ISO que a gente é certificado, então é todo esse conjunto de fatores aí que faz com que a gente chegou nesse nível de qualidade e excelência. Quais são as principais variedades que vocês têm aqui nesse vinhedo? Vocês têm muitas variedades aqui ainda, algumas herdadas, né, dos americanos que introduziram aqui. Sim. O que tem hoje aqui? Hoje, dentro desses 600 hectares, a principal que a gente tem, como no mundo inteiro, acredito, é a Cabernet Sauvignon, né? Hoje são 120 hectares. Que é onde nós estamos aqui, né? Esse vinhedo é um Cabernet, esse aqui é um vinhedo de 2004, já implantado todo para mecanização. Sim. Dentre as tintas, então, o Cabernet, 120 hectares mais ou menos, tem o Taná, que é uma das principais variedades nossas, uma das que expressa um maior potencial aqui pela região. Sim. São em torno de 70 hectares, Merlot tem 50 hectares, a gente tem um Cabernet Franc também, que é uma variedade muito boa para o corte, que tem em torno de 40 hectares. E aí temos mais outras variedades aí, tem Chyrah, Pinot São Jorge, uma série de outras variedades que são utilizadas. Né? Sim. E dentre as brancas é Chardonnay, o Gewürztraminer, o Chenin Blanc, e entre outras variedades também, o Saint-Emilion, Semillon. Muitas dessas variedades, o material inicial foi introduzido da Califórnia para cá. E hoje, com a introdução de melhoramentos genéticos e tudo mais, a gente já está trabalhando a nível de clone. Né? Então, por exemplo, o Cabernet Sauvignon que a gente planta hoje não é o mesmo clone que veio da Califórnia. Hoje já existem outros clones que expressam melhor um aroma ou uma cor, mais compostos fenólicos. Então hoje a gente já trabalha nesse sentido. No próximo bloco, vamos conhecer o mais antigo vinhedo do Brasil e degustar o ícone da Almaden, o Taná Vinhas Velhas. Fique com a gente, já voltamos. Agora
Agora que já conhecemos um pouco da história da Almaden, a maior vinícola da campanha gaúcha, que hoje pertence ao Miolo Wine Group, vamos conhecer o mais antigo vinhedo do Brasil cultivado com viníferas europeias em sistema de espaldeira. Este vinhedo de Taná, com 4,5 hectares, aqui na região do Cerro Palomas, em Santana do Livramento, é o vinhedo que contém as vinhas mais antigas do Brasil, viníferas, sistema espaldeira, implantadas aqui pela empresa americana que fundou a Almaden. Hoje, com 37 anos, são os vinhedos mais antigos do Brasil. A gente vai falar um pouquinho com o Fabrício sobre isso. Fabrício, 37 anos produzindo, a gente imagina que a produção certamente decaiu em relação a um vinhedo moderno de Taná, né? Nós temos aqui um Taná da década de 70. Como é que é essa relação entre um e outro? Hoje então sejam bem-vindos aos nossos Vinhas Velhas, né? Aqui é a área do Taná Vinhas Velhas, são 2 hectares que a gente usa para a produção deles. O total assim, é 4,5, né? O total deste quadro são 4,5 hectares. Mas vocês só utilizam 2? Utilizamos 2 com o foco do Vinhas Velhas, que é o nosso vinho ícone. Né? Uhum. Então, como tu perguntou, Irineu, hoje um Taná normal nosso, de produção da nossa linha normal, a gente chega a uma produção de 12 a 14 toneladas por hectare. Sim. Aqui no Vinhas Velhas, então, a gente tem aí uma média de 2 toneladas a 3 toneladas por hectare. Então, como a gente vê, são plantas aqui muito antigas, né? São bem velhas. A gente vê que elas assim, né, Fabrício, de saída a gente vê que são baixinhas. Baixinhas, né? Que foi o modelo que foi trazido da Califórnia para cá. Então, eram vinhedos mais baixos, que se usava a cruzeta na espaldeira, que é essa trama aqui. Sim. Então, tem uma série de características que veio com o vinhedo. E a gente, então, num projeto normal, talvez ele estaria até em vista de ser arrancado por essa baixa produção. Uhum. Mas aí a gente viu um altíssimo potencial de produção de um vinho ícone da Almaden. Primeiro, por ser uma uva Taná, que aqui a gente está na fronteira com o Uruguai. Então é muito emblemática dessa região, né? É emblemática dessa região. Ela expressa todo o potencial que ela pode expressar, o Taná, que tem várias características aí bem específicas. Isso no mundo, né, Fabrício? No mundo. A gente sabe que é uma uva de origem francesa e tal, mas foi aqui que ela encontrou que ela encontrou as condições ideais para expressar todo o potencial que ela tem. Exatamente. Então, assim, para a produção dos vinhas velhas, o que a gente trabalha é o equilíbrio e não exigir muito da planta. Ou seja, são plantas já, vamos dizer assim, velhinhas, então a gente tem que dar todo um carinho para elas, né? Então, a gente pode ver que a produção é extremamente limitada. A gente controla a produção por planta. Então, uma planta na poda, que é o momento que a gente define principalmente a produção, a gente vai olhar planta por planta e a poda vai ser para aquela planta. Não é um padrão assim, o objetivo aqui não é quantidade, não é qualidade mesmo, a máxima qualidade. Máximo de qualidade dessas plantas. E por que, Fabrício, assim, quando produz tão pouca uva, esse vinho vai ter uma qualidade melhor? Por que essa uva tem mais qualidade? É a concentração. Né? Então, assim, essa planta aí, como eu falei antes, ela tem um sistema radicular aí impressionante, gigantesco. Então, ela consegue absorver quantidade enorme de nutrientes do solo e concentrar isso, fabricar esses compostos na folha e concentrar nesse pouquíssimo cacho que a gente tem aqui. Sim. Bom, esse vinhedo aqui ainda pode produzir por quanto tempo? Seguindo nesse sistema, trabalhando com esse sistema aí, tranquilamente 10, 15 anos mais. Se a gente não exigir demais delas, elas vão continuar dando esse retorno para nós. Sim. Agora, se a gente voltar a uma produção em grande escala, aí ele, no máximo 2, 3 anos, esse seria um vinhedo aí que nós teríamos que estar pensando em trocar ele ou eliminar ele. A gente vê ali, Fabrício, algumas falhas ali, né? Falta uma planta ali e tal. Isso é assim mesmo, quer dizer, vocês conservam o vinhedo como ele está. Um vinhedo antigo, não por isso replanta, algumas plantas foram eliminadas por diversos motivos e hoje ele vai ficar assim. Claro. O foco é esse, é manter as plantas que estão aqui e mostrar o máximo de potencial de cada uma. Bom, a gente viu aqui todo esse cuidado que vocês têm com esse vinhedo e tal, a gente viu toda a preocupação em produzir pouco, né? Pouca quantidade para aumentar a qualidade. Como é que isso se traduz no vinho, na taça? Na verdade, com pouca uva por
pé, né? A gente tem uma concentração para facilitar a maturação. Aí há uma maturação de polifenóis e taninos que até chega no extremo. A gente consegue até colher uva ela bem desidratada. Isso é muito importante. Claro, a gente acompanha praticamente diariamente a evolução. Faz medição de teor de açúcar. Isso, para ver se o momento correto mesmo. A equipe é treinada para isso, a gente avalia análise e análise visual também. Então a ideia é que a videira chega no extremo dela, que a maturação seja plena, completa, que depois vai acabar tendo seria lá no futuro um vinho de qualidade mesmo. E a característica desse vinho? É um vinho potente? É um vinho muito potente. Concentrado? Seria concentrado mesmo, que a gente teve uma maturação plena dele e acaba refletindo no próprio vinho. Então o que acontece? A gente sempre indica esse vinho para uma comida já um claro. É um vinho estruturado, um vinho potente. Uma coisa... E álcool fica em torno de quanto? Olha, ele chega perto de 15 graus. Perto de 15 graus? É, 15 graus. Natural. Não precisa mexer em acidez, em pH. É nível de açúcar. Quer dizer, o mínimo de intervenção para esse vinho. Mínimo. E a produção é pequena, né? Pequena. Qual é o número de garrafas que vocês elaboram? Vai dar em torno de 6 a 7 mil garrafas. É muito pouco mesmo. É pouco. A ideia é que seja um vinho ícone, né? Ícone. E quem sabe no futuro aumentar algo mais esse volume, né? Que nós temos 4 hectares e meio, nós estamos usando 2. Pode ser dobrado essa quantidade. Do vinhedo, vamos para a vinícola, saber como é elaborado o ícone da Almaden, o Taná Vinhas Velhas. Depois de colhidas, à mão, as uvas Taná vêm aqui para a vinícola, passam pelo processo de moagem, desengasse e vêm para estes tanques. O que acontece aqui, Cagliari? Bom, após a moagem e desengasse, nós deixamos em contato a uva com o líquido para uma maceração em torno de 8 dias. Maceração é o contato líquido de casca com a polpa, né? Para nós extrair o máximo de aromas, essa é a ideia. Após esse contato com o líquido e a casca, essa maceração, a gente transfega, na verdade, seria uma movimentação do tanque para as barricas. Sim. Líquido e a polpa também, quer dizer, ela vem a fermenta. Ainda vem com a Ainda vem. Polpa. Fermenta com e aí vão fermentar aqui nessas barricas. E está. Aí o que acontece? No primeiro momento ocorre a fermentação alcoólica, é feita a prensagem. Então o que acontece com a prensagem? Essa prensa e sai só o vinho líquido e separa do bagaço. Porque aí acontece a segunda fermentação, que é a fermentação malolática. A malolática. Acontece dentro da própria barrica. Sim. Aí fica por um longo tempo, 8, 9, 10 meses aproximadamente. Depois é que vai para a garrafa. Depois que vai para a garrafa. E ainda fica mais um tempo na garrafa. Envelhecendo, amadurecendo seria. E agora chegou o grande momento. Depois de tudo que a gente viu lá no vinhedo, aqui na cantina, chegou a hora de provarmos o Vinhas Velhas Taná da Almaden. Bom, a gente mostrou ali, Cagliari, no rótulo, a safra 2011. Nós já estamos provando aqui a safra 2012, né? Que foi muito bem avaliada na última avaliação nacional de vinhos, né? Isso. Nós participamos dessa avaliação de vinhos em Bento Gonçalves e o Vinhas Velhas foi premiado como o melhor vinho 2012, entre os 360 amostras que foram apresentadas. Que a avaliação analisa sempre os vinhos da safra, do vinhos ano. Da safra. Bom, vamos fazer aqui uma rápida avaliação. Já visualmente a gente percebe que ele tem uma cor muito intensa, né? Um rubi fortíssimo aqui, um violeta, né? Isso. Muita fruta vermelha, né? Madura. A gente percebe que ela está muito madura, taninos maduros, isso é interessante, quando você for provar ele está muito maduro. Isso, fruta preta negra. E mesmo com a passagem em barrica, ele não perdeu essa intensidade da fruta, né? Não perde. Vamos provar. Na boca a gente sente toda a estrutura dele, né? É um vinho com muito corpo. E também você percebe que ele precisa de um tempo de garrafa para ficar... Para arredondar bem esses taninos. Falta esse pequeno complemento que é de garrafa. Quer dizer, é um vinho com muita estrutura, muito corpo
Tudo natural, sem correção nenhuma, Sem nem correção, acidez, né? nada. É a fruta que te deu isso, né? Quer dizer, muito açúcar, né? Muita concentração. Maturação de taninos, polifenóis, dá para ver pelas lágrimas. Se você conseguir observar ali, ó. A gente vê que ele chora bastante. Isso é um sinal que ele amadureceu mesmo. Maturação, o potencial dele você percebe pela lágrima na taça. Parabéns, Scagliari. Obrigado. Belíssimo vinho aí que vocês estão fazendo. Vamos. Muito obrigado. Saúde. Saúde. Eu imagino este taná aqui acompanhando um cordeiro aqui típico da região. Deve ser uma harmonia perfeita, né? Uma harmonização perfeita, né? Isso. Por isso que tem que ser um vinho, tem que ter uma harmonização correta para isso. Se você vai não fazer isso, você pode ter problema de não gostar dele. Exatamente.